Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Vamos lá, né, Celi? Vamos lá. Boa tarde a todos. Nós estamos no capítulo que fala sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Nós estamos dando sequência, né? A gente faz aqui toda terça-feira um estudo sistematizado do Livro dos Espíritos. Então a gente vai de pergunta em pergunta e vamos pegando outras obras dentro da codificação quando elas se referem ao assunto ali, né, que nós estamos tratando. Então é sempre tudo, né? Eu sou suspeita porque eu acho tudo interessante, tudo muito bom aqui no Livro dos Espíritos. E a gente vai lendo e vai vendo que Kardec fez a pergunta que gostaríamos de fazer em cima do assunto, em cima daquela resposta. Então, sobre essa influência, a gente já viu que os espíritos interferem diretamente aí na nossa vida, estão do nosso lado, estão entre nós. Não existe um mundo à parte para os espíritos. Eles estão apenas numa outra dimensão, mas vivem conosco, participam da nossa vida, participam dos acontecimentos. Alguns interferem nos acontecimentos quando há uma necessidade. Né? Eles não estão na dimensão espiritual, eles não têm corpos, mas eles não estão lá simplesmente num deleite, né? Tocando harpinha, de jeito nenhum. Trabalham muito, os espíritos todos trabalham. Espíritos socorrem desencarnados, socorrem obsidiados, socorrem acidentes coletivos. É sempre um trabalho intenso para os espíritos na dimensão espiritual. Estão sempre ali nos ajudando e nos auxiliando. Nós estávamos na pergunta, terminamos a questão 531, quando falamos no finalzinho da reunião sobre as questões de um espírito levar rancores daqui da Terra e depois nos atrapalhar, nos obsidiar, ficar nos odiando ainda, né? Como acontecia na Terra. É plenamente possível, a gente viu essa resposta dos espíritos, que o espírito, quando ele desencarna, ele não fica bonzinho, ele não se torna anjinho, ele nada disso, ele é do jeito que ele é. Se ele está com raiva de alguém, ele continua com raiva de alguém. Se ele ama alguém, ele continua amando alguém, até que ele entenda que as inferioridades, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme, tudo isso não vale a pena. Ele vai vendo a felicidade dos justos e ele vai querendo consertar. E vai tendo um acesso muito direto também aos encarnados. Então, muitas vezes, aquele que ele achava que fez mal a ele, que não gostava dele, que só prejudicou, que só estragou a vida dele no seu entender, ele vê que não é assim, porque ele pode entrar na essência daquele sentimento como espírito que é. O que nós, encarnados, somos impedidos pelas limitações do corpo físico. Então, a gente pode ter até alguma intuição, alguma antipatia pela pessoa, ou simpatia, mas não consegue saber o que essa pessoa realmente pensa a nosso respeito, as atitudes que essa pessoa tem, se tem a intenção de nos prejudicar. Isso a gente não consegue ver a intenção. A gente vê o efeito muitas vezes e tira as próprias conclusões, fazendo seus julgamentos. Mas não conseguem ver a essência de um pensamento, né? Coração dos outros é terra que ninguém pisa, que ninguém consegue andar. Agora, o desencarnado, ele pode saber, sim, sobre os nossos sentimentos verdadeiros. É por isso que nós somos influenciados pelos espíritos de acordo com a nossa sintonia. Se estamos bem, somos bem influenciados. Se estamos mal, somos mal influenciados. Porque é a lei da atração e eles percebem como sentir.
sentimos, ele percebe, eles sabem o que estamos pensando, né? E aí isso muda a ideia que o Espírito tem a nosso respeito. Aquele que não fez mal a ele, mas o outro que partiu achou que fez, depois ele vai ver os sentimentos daquela pessoa que ficou aqui na terra, vai receber com certeza as orações dessa pessoa, e aí ele vai ver que não era o que ele pensava, que não era assim. Aí ele deixa de ter rancor, ele deixa isso de lado, que ele consegue ver que ele não sabia, ele não estava vendo direitinho o que estava acontecendo, né? Então, mas ele pode levar. E aí a pergunta foi se pode se pôr termo a isso. Sim, sempre orando por eles. Falamos, inclusive, por conta dessa aqui, sobre a necessidade de pedir perdão e de perdoar. Aqui no caso, de pedir perdão, né? Ah, mas eu vou pedir perdão para quem? Pede para o universo, O universo é a nossa casa. Aquele que se acha explorado por nós, aquele que se acha ofendido por nós, esse sentimento nobre vai alcançá-lo também na sua essência. Então a gente tem como se livrar, né, dessa inferioridade nossa, elevando nossa sintonia, melhorando, mudando atitudes, fazendo reforma íntima, uma porção de coisas que a gente pode fazer para sairmos aí da reta, né, da inferioridade que tanto atrai espíritos inferiores. Então deixamos para hoje a questão 533, que até é muito, né? Foi até um pouco comentada e é muito agora importante nesse finzinho de ano que todo mundo deseja o bem para todo mundo, né? Podem os espíritos fazer, né, que os males que a gente tem que passar, os problemas que a gente passa, né, nem a 533, 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade. Então, o que eles respondem, né, nessa aqui que a gente parou, o que eles respondem? Não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Então, nós terminamos com essa questão. Ela desenvolve mais 2 parágrafos aqui, mas só esse primeiro já mostra aí como é importante, né, a nossa abertura para receber o bem, para receber ajuda, porque tem coisas que nós trazemos, né? Nós fizemos escolhas de provas, nós, ao reencarnarmos, trazemos para cá um roteiro de viagem, a gente sempre comenta sobre isso aqui, e nesse roteiro vem aí algumas coisas que a gente vai escolher, algumas provações, expiações, porque nós estamos num planeta de provação e expiação. Não é um planeta de sofrimento. Vamos deixar esse negócio de lado aí, porque ninguém nasceu para sofrer. Nós nascemos para evoluir. A gente tem que evoluir. A evolução é o objetivo das reencarnações. E através da ação do bem, a gente evolui. Então, nós somos espíritos errantes, não só na questão errante de errar, não, de ir e vir, de estar ainda em evolução. Então, claro que nesse processo a gente erra. A gente erra e temos que acertar. Temos que consertar o erro, acertar ou consertar o que foi feito de errado. Então, aí nós temos processos de sofrimento, né? De expiações, de provações. A expiação é um resgate de dívidas. É algo que a gente tem que passar para resgatar um passado que não foi muito bom, que a gente não agradou muito, né, a Deus. Então, a gente tem que fazer aí um processo de redenção. E aí nós viemos para mundos assim de provação, expiação, como é a Terra, né? E aqui, como a Terra é um planeta que também nos oferece muitas coisas que nos prendem à matéria, muitas vezes a gente se perde. Então, nós trazemos para cá um roteiro de viagem, mas aí mudamos nossos planos, porque nós temos livre-arbítrio, não temos destino. Então, ao reencarnarmos, nós chegamos nessa terra aqui e algumas coisas estão lá gravadas no nosso arquivo, que são coisas que nós vamos ter que realizar, que nós vamos ter que passar.
Mas como nós vamos passar por isso, como nós vamos realizar essas coisas, como nós vamos provar e expiar, isso vai ficar por conta do livre-arbítrio. Tanto que quando nós passamos as coisas com resignação, a gente consegue uma vitória. Se passa revoltado, não consegue. Ah, mas com resignação, não é com acomodação, é com resignação, é com compreensão do fato. Deus está no controle das coisas e aquilo que nós não podemos controlar, Ele controla. Então, Ele não está mandando desgraça para ninguém. Ele não quer nenhum filho sofrendo, mas Ele entende, claro, como Criador, Ele nos educa, né? Como todo pai educa seus filhos, Ele, nosso Pai, nos educa através das oportunidades que Ele nos dá de resgatarmos o nosso passado, de refazermos as coisas que precisamos, né, com as reencarnações. Então, fazemos muitas coisas. Agora, determinadas coisas não podem ser trocadas, não podem ser alteradas, os espíritos não podem nos isentar daquilo que nós temos que passar para resgatar um passado, que seja, no caso aí, uma expiação. Eles não podem nos livrar das expiações e nem das provações que escolhemos, né? Novamente, a gente faz a diferença. A expiação, ela envolve um resgate de dívida. A aprovação é apenas uma prova para mostrarmos que já estamos melhores e que a gente pode caminhar um pouco além, né? E subir um degrauzinho aí no nosso nível evolutivo. Então, a diferença é sempre essa. A expiação sempre envolve muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, muita dor. A aprovação não envolve isso. A aprovação, ela envolve dificuldades, mas ela não envolve dores e sofrimentos. A alma está tão compreensiva já, ela está tão mais madura, por isso que ela escolheu determinada aprovação, que ela passa por isso de uma forma resignada, não acomodada, mas resignada. Então, os espíritos não podem nos isentar da dor, mas eles podem minimizá-la. Eles podem fazer que a gente receba ajuda e minimize aquela dor, aquele sofrimento que a gente está passando, né? Bem como aqueles que estão no entorno. Porque quando acontece um fato, não é só para aquela pessoa, é para todos da família. Estamos todos envolvidos, né? Não é por acaso que nós nos reunimos no mesmo núcleo familiar. Então, o que acontece com um envolve todas as pessoas, todas têm uma parcela, né, de dor e sofrimento nisso aí. Não é a primeira vez que nós estamos reunidos nesse núcleo familiar. Provavelmente a gente já vem a algumas encarnações ligados a esses espíritos, né, para fazer o nosso resgate. Não necessariamente, mas isso é muito comum acontecer, né? A família vem reencarnando no próprio núcleo familiar. É o tataravô que vem nascer aí, né? O tetravô que vem nascer aí na filho, às vezes, daquela tetraneta. Então, acontece, isso é normal, isso é assim, né, que ocorre, dando oportunidade aos espíritos de fazerem a sua redenção, de acumularem aí bônus, né, para o seu aperfeiçoamento. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males ou pelo menos atenuá-los. Né? Nós sempre temos medo de tudo, a gente tem pavor das coisas, a gente vive numa eterna aflição, na verdade, nesse mundo, né? A gente se apavora com tudo, a gente tem pouca fé, a gente acha que a gente está entregue à própria sorte. Não está, não. As coisas, a gente sempre fala, quando não tem a interferência nossa, o que nos acontece é uma fatalidade, é o que tem que acontecer. A menos que a gente antecipe o fato por uma inferioridade, por um ato impensado, né? Pode acontecer, sim. Claro, as pessoas partem antes da hora, sim. Partem depois da hora, partem antes da hora. Né? Os espíritos, muitas vezes, dependendo da atividade que eles estão fazendo, da tarefa que eles têm aqui, há uma moratória para eles, eles ficam um pouco mais. E também tem, segundo os espíritos, que dizem que parte muito mais gente da Terra antes da hora do que na hora.
Mas aí é por interferência da própria pessoa. É por invigilância, por imprudência, por negligência, né? Por uma série de coisas que acontecem na vida e que apressam muitas vezes a nossa partida daqui. Né? Às vezes uma pessoa tem uma doença, ela não trata, acaba aquilo piorando mais rapidamente e vai ocorrer, ela vai desencarnar antes. Então ela nem trata, não quer nem saber. Né? Agora, quando a gente faz a nossa parte, quando fazemos a nossa parte direitinho, nada vai atrapalhar a nossa permanência aqui na Terra. Quando a gente faz a nossa parte, nós vamos ter os problemas, nós vamos ter os acontecimentos, as circunstâncias que vão se apresentar para nós, para a gente poder colocar aí o livre-arbítrio em ação, escolher bem, né, para ter um bom resultado, mas a partida e a chegada são fatalidades. Nisso aí a chegada a gente não pode mexer. A chegada de um espírito, raramente ele pode fazer uma mexida, embora ele ainda consiga fazer isso. Às vezes um aborto voluntário, um aborto que não... involuntário. Voluntário é quando a gente quer. Um aborto que a pessoa não espera, a mãe está lá feliz da vida com o seu bebezinho crescendo ali, de repente acontece alguma coisa e a criança tem um problema e acontece um aborto. Pode haver interferência do espírito reencarnante aí nesse processo? Pode. Ele pode fazer isso. Vai responder muito por isso, mas ele pode fazer. Por temor, por uma série de situações, por choque fluídico com a mãe, com a família, isso pode acontecer. Mas é raro. Normalmente o espírito quer muito nascer, ele quer vir, como a gente brinca dizendo que a fila é grande, parece até fila do INSS lá para reencarnar, né? Porque realmente querem, o espírito quer vir, ele sabe que é aqui que ele vai provar e expiar. Ele aprende muita coisa na dimensão espiritual, mas ele tem que provar aqui, então ele quer vir. Porque ele está vendo a felicidade dos justos. Ele está livre da matéria, ele está vendo que ele precisa de oportunidades, então ele quer vir. A partida daqui, o retorno à casa verdadeira, que é a dimensão espiritual, essa é que há muita interferência da gente. Quando a gente não faz a coisa direita, quando a gente não vive de acordo com a lei, em obediência às regras, né? Quando somos desobedientes, a gente pode sim antecipar muito a nossa partida daqui. Mas isso, né, cada um vai ter que responder pela sua partida antecipada dessa terra, né? Mas quando a gente não tem essa interferência, as pessoas morrem de medo de avião, né? De viajar de avião. Ninguém que morre num acidente de avião morre antes da hora. Ninguém está pilotando. É o piloto que está lá pilotando, a gente está de passageiro, a gente é paciente ali. Está fazendo nada. Comprou uma passagem, escolheu uma companhia boa, que tem confiança, tá? Foi... Caiu, morreu, aquilo ali é fatalidade, não morre antes da hora, não. Se não tiver que morrer e o avião for cair, porque está já previsto para isso, essa pessoa vai perder a viagem, vai perder a passagem, ela não vai viajar. Então essas coisas são fatalidades. Você está no seu carro, direitinho, andando lá, dirigindo, cumprindo, respeitando placa, fez revisão, pneus bons, sabe dirigir, tudo direitinho, você está lá seguindo, aí vem um doido, atravessa a rua, faz uma ultrapassagem, vem para cima de você, você morre. Isso aí é fatalidade, você tinha que ir. Senão não vai escapar. Se não tiver que ir, não vai. Né? Ele não foi ele que errou, foi o outro. Então a gente não tem que ter medo do outro. Deixa o outro fazer o que ele quiser, que ele vai responder por isso. Porque nós só vamos perecer pela mão do outro se tiver na hora de ir. Erro médico, tenta nesse esquema. O médico, ele estuda para dar uma melhor qualidade de vida à pessoa, melhorar a dor da pessoa, não é nem para salvar a vida, porque ele não tem esse poder de salvar. Quem tem esse poder de salvar é Deus. Mas ele atua com os conhecimentos dele,
ele é instrumento de Deus para que Deus salve aquela vida. O médico é um instrumento dele para isso. Se ele for negligente e der um remédio errado, um acidente numa cirurgia, ou um diagnóstico errado, e a pessoa vier a desencarnar, estava na hora dela, porque Deus, ele não permitiria isso. Deus não permite que ninguém tire a nossa vida se não estiver no momento. Nós podemos tirar pelo uso do livre-arbítrio. Cada um pode tirar a sua, mas eu não posso tirar a vida da Ângela. Não posso. Deus não vai me permitir isso. Só tiro se ela tiver que ir. Aí eu vou responder por ter feito isso. Eu serei um instrumento disso aí, para isso acontecer, mas se eu tirar é porque está na hora dela ir. Então acaba um erro médico caindo nessa, uma pessoa morrendo na mão de um assaltante, assim. Agora, atravessa a avenida e não olha, não. Atravessa. Vendo Facebook. Consultando o WhatsApp. Né? Vai. Aí pode ser atropelado e morrer antes da hora. Porque isso aí não é fatalidade, não. Isso é falta de atenção. Isso é imprudência, falta de cuidado. Está dirigindo, está lá digitando. Vai bater no carro. Se morrer, a outra pessoa morrer é fatalidade, mas ele não é. Quem está fazendo não é. Né? Eu me lembro uma vez eu andando com a Bela, a minha cachorra é grande, ela tem 40 quilos. É uma molecona. Eu andando com ela ali, ela é mansa, é uma boba, eu mordo mais que ela. Mas a pessoa não sabe ver o tamanho da bicha, né? Fica com medo, né? Eu deixei acontecer. Eu sou massa, estou pensando que eu sou boazinha? Sou não. Eu sou uma pestinha. Uma pestinha. Aí eu tô vendo, a moça tá rindo, achando divertidíssimo, sei lá o que ela estava vendo, e tá. Eu deixei. Quando a cachorra parou, porque ela estava atropelando a cachorra parou. Quando ela viu que ela olhou para baixo, ela quase morreu. A menina ficou branca, eu acho que eu quase matei ela de susto. Aí eu falei, você já pensou se ela mordesse, hein? Aí ela falou, menina, a gente se distrai com essas coisas. Eu falei, pois é, assim perde a vida, hein? Cuidado, morre antes da hora. Ela deve ter pensado, ela é doida, né? Mas não, a pessoa atravessa a rua, ela não faz... Olha, eu tenho escapado de atropelar pessoas por causa disso. Atravessando a rua, fazendo isso, né? Então, imprudências vão nos levar antes da hora. Não tenhamos dúvidas disso aí. Isso acontece, né? Mas, se não tivermos a participação nisso, as pessoas morrem de medo de hospital público, assim, né? Falar, meu, aqueles hospitais lá no Rio, aqui que não tem recurso, que não tem nada, que não tem remédio, que a pessoa fica jogada. Só vai morrer lá se tiver na hora. Senão não vai. Vai com aqueles recursos parcos que tem lá, vai sair, vai melhorar. Porque se ela não puder pagar, é lá que ela tem que ir. Agora, alguém que pode, alguém que tem recursos, pode pagar e vai porque não quer gastar dinheiro, aí pode acontecer, porque é uma opção que a pessoa está fazendo. Agora, se ela não tem recurso, ela não tem dinheiro, ela não tem como se tratar, ela não tem plano de saúde, ela tem que contar com a saúde do Estado. Vá, amigo, vai sem medo, porque não vai te acontecer nada se você não tiver que partir. E as dores e sofrimentos que você pode passar por lá vão fazer você crescer. Porque não tem recurso. Agora, quem tem e vai, aí está pedindo para acontecer alguma coisa, né? Então, não tem necessidade. Agora, aquele que não tem recurso, tem que ter medo, não. Deus não vai permitir essas coisas. Deus é Pai misericordioso. Não nos joga no mundo entregues à própria sorte. E muito menos aquele que tem intenção de acertar, de fazer a sua parte, não vai nos abandonar nunca. A próxima questão é assim. Essa aqui é ótima. Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Agora tem uma tal de mega cena da virada, né? O povo fica enlouquecido para ficar rico.
fica enlouquecido para ficar rico. O que você vai fazer? A maioria, trabalhar nunca mais. Sem pensar que o trabalho leva à evolução, e uma pessoa que não trabalha, ela morre de tédio. Eu morreria de tédio, porque ninguém aguenta. O ser humano foi feito para isso. É essencialmente ativo. Quer fazer, ele é curioso, ele quer se movimentar, vai morrer de tédio, né? Olha o que eles respondem, hein, a essa questão. Então, podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna desde que solicitados, nesse sentido, quer dizer, a pessoa pede, né? Vai lá fazer o joguinho, pede para ganhar, faz promessa, faz tudo. Quase todo mundo vai fazer doações. Depois o sujeito some no mundo, parece que desintegra, né? Olha o que eles respondem. Às vezes, como prova. Olha aí, como prova. Mas frequentemente os recusam como se recusa uma criança um pedido inconsiderado. A gente só fica imaginando a nossa cabeça. Nós somos espíritos inferiores, a gente não tem evolução, a gente é cheio de orgulho, vaidade, egoísmo, ciúme, inveja, a gente é cheio disso. Aí imagina com dinheiro. Aí, como o Zé falava agora, a musiquinha, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, corram disso. Corram desse desejo, um desejo isso não. Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, isso é uma desgraça. Isso aí vai lá para a perdição, né? Agora, se tiver evolução moral, aí pode ter muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, porque vai fazer muita coisa boa. Vai ajudar muita gente, porque dinheiro nunca foi problema em lugar nenhum do mundo. E para ninguém, dinheiro é a solução. Dinheiro não é problema. O problema é quem tem o dinheiro. É quem não sabe usar o dinheiro. Porque dinheiro não mata ninguém, dinheiro salva. Eu nunca vi dinheiro pular da bolsa de ninguém e matar alguém esfaqueando alguém. Agora, alguém faz isso por ele, né? Para ganhar o dinheiro, né? Nós vemos aí o nosso país enterrado até o último grãozinho de areia na corrupção. E a corrupção, ela acontece porque o sujeito quer o quê? Ele quer fama e ele quer dinheiro. Não importa que ele vá viver 70, 60 anos, ele quer dinheiro. Dinheiro que vai dar para 10 gerações dele, né? Que ele mesmo às vezes não vai nem aproveitar, mas ele quer dinheiro, ele quer dinheiro. Então é a lei do Gerson, né? De levar vantagem. Quem gosta de levar vantagem quer dinheiro. Pode reparar que é uma briga, é uma correria. Para quê? Né? Porque a gente está lá no Evangelho, não junteis em celeiro. Né? Porque aquele que juntou em celeiro lá no Evangelho, ele ia ser arrebatado naquela noite, né? E o celeiro ia ficar lá lotadinho, apodrecendo e dando bicho. Então, são coisas que a gente vai vendo que não valem realmente a pena. Aí os espíritos, Kardec continua perguntando, olha só, hein? A segunda pergunta que desdobra essa aí. São os bons que alguns aceitam, né, como prova, ajudar o outro a ficar rico. Aí na outra pergunta está assim: são os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Vamos, o que vocês acham? Os bons ou os maus? Eles respondem, uns e outros. Se for uma pessoa moralizada que vai aplicar muito bem o dinheiro, os bons vão ajudar. Porque o dinheiro é necessário no mundo. Não se faz nada sem ele. Né? A pessoa não come, não se veste, não toma remédio. Então o dinheiro, ele move realmente o mundo. Agora, tem que saber fazer direitinho, né? Tem que saber aplicar. Então, se for uma pessoa moralizada que realmente vai fazer bom uso, são os bons que vão ajudar. Se não, são os outros. Isso depende da intenção que a pessoa está tendo
para ela poder pedir isso. Se ela quer realmente para ajudar, para fazer um trabalho social, aí é uma boa intenção, os bons espíritos vão ajudar. Mas em geral, olha aqui, ó, em geral, são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio muito fácil de o fazer nos prazeres que a fortuna proporciona. Quase sempre são os inferiores que vão atendendo esses pedidos que a gente faz, principalmente se eles souberem que aquela pessoa não tem condições de ficar com dinheiro. Gente, as pessoas mudam por tão pouco. A cabeça muda por tão pouco. Dá um cargo a determinada pessoa. Dá. Eu vivi dentro de escola, né? 30 e poucos anos. Hoje, eu não sei não, nós, né? E aqui outras aqui. Eu não sei não. Parece que hoje uma gratificação de diretor tá boa, né? Me falaram que tá. Mas na minha época não era. Na minha época só tinha era trabalho. Era aborrecimento, responsabilidade e trabalho. Mas quando determinadas pessoas pegavam um cargo desse, adeus amiga de trabalho, colega de trabalho, porque mudava completamente. Mudava completamente. Por um carguinho que só dava aborrecimento, trabalho, responsabilidade. Imagina um dinheirão, uma fortuna. A nossa cabeça, num plano de provação, de expiação, não está preparada para isso não. Mas não está mesmo. Nós vamos fazer bobagem. Né? Não está preparado. E para que tanta fome assim de dinheiro, né? Ganhar uma fortuna que não sabe o que vai fazer com aquilo, não tem preparo, nem às vezes intelectual, para gerenciar bem uma coisa assim, quase sempre põe tudo a perder com os espertalhões que chegam, né? Isso tem uma estatística aí que uma grande maioria aí que conseguiu um dinheiro assim acabou sem nada. Porque não sabe trabalhar direito, né? E ainda por cima, muitas vezes acontecem tragédias horríveis na família por conta de dinheiro, né? Às vezes uma herança faz, né, uma tragédia na família, pessoas se matam por causa disso, passam a se odiar, né? Irmão brigando com irmão, tudo por conta de dinheiro, que realmente faz falta no mundo, faz. Mas no excesso, quem já assistiu o filmezinho Mowgli, a musiquinha, tem um refrãozinho assim, o nome é Somente o Necessário. Tá assim, ele fala na musiquinha, né? Eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso que essa vida eu vivo em paz. Né? Então, nós precisamos de muito pouco nessa parte. Muito pouco mesmo. Muito menos do que a gente tem. O necessário e o supérfluo, está no Livro dos Espíritos, para a gente estudar isso lá. É importante que cada um faça a sua medida, veja o que é necessário para ela e o que é supérfluo, né? Se a gente der um carro para um índio que vive lá na floresta, ele não vai achar graça nisso não vai ser muito útil para ele não. Outras coisas vão ser mais úteis para ele, né? Mas nós que vivemos aqui, né, nesse mundo, a gente precisa de um carro para a gente se locomover, ou porque se tivesse um transporte coletivo bom, né, mas não tem, então muitas pessoas que moram longe precisam. Então aí o que é necessário para um não é para outro, e é assim. Mas então cada um, segundo os espíritos, tem que estabelecer para si mesmo o nível aí do necessário e do supérfluo. Mas a gente tem muito supérfluo, muita coisa dentro de casa que é supérfluo, né? O interessante seria a gente ir simplificando as coisas. Tem pessoas que, quando desencarnam, dão um trabalho horroroso à família.
tem que encostar um caminhão na frente. Porque as famílias não querem. Eu estou falando isso achando graça, porque eu tenho uma pessoa na família que tem um aparelho de jantar que está encaixotado, deve ter uns 40 anos. 40 anos por aí. No canto da sala, porque não tem onde botar, tá lá. Aí, segundo ela estava guardando para as noras. Nenhuma das duas quis. Foi um sofrimento para ela, que aquilo foi um almirante que deu de presente para ela na época, então tá lá. Ela tá com 85 anos. Aí a irmã ainda falou assim, ó, eu também não quero, ela vai ficar agarrada nesse negócio aí. Aí eu fiquei, meu Deus, aquilo para ela é um supérfluo, né? Ela já devia ter doado aquilo para fazer uma rifa bacana para uma instituição de caridade, porque nem para usar, é uma porcelana bonita, é lindo realmente, mas não é nada prático, né? Então tá lá. Aí imagina o que quando morrer, o trabalho que vai dar, o que deve ter dentro daqueles armários. Dá até medo. Dá até medo. Quem quer mexer? Quem se aventura? É complicado a dessa. Então a gente tem que ir fazendo, simplificar as coisas e ficar com o que realmente importa, para a gente ser um pouquinho feliz. Olha, na questão, eu até botei aqui para achar, 922. Olha a questão 922 de O Livro dos Espíritos, que a gente ainda vai demorar um pouquinho a chegar lá. Tá aqui, ó. 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens. Olha o que eles respondem, dá até medo. Para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Só disso. A gente só precisa disso para ser feliz. Mais nada. Né? Nos tempos de hoje, a gente vendo o sofrimento, a privação, a dor dessas pessoas nessas filas infinitas da saúde, o INCA fechando, né, parando as pessoas sem remédio para se tratar. Quando a gente olha isso, pessoas morrendo de fome em determinadas regiões do planeta, aqui perto da gente, o que aconteceu em Mariana, e o que vem acontecendo, e o que está para acontecer, a gente fica se imaginando com uma conta gorda num banco, e a gente vivendo numa aparente felicidade assim, mas né, naquele conforto todo. Será que a gente consegue ser feliz dessa maneira? Um irmão sofrendo tanto, com tanta dor, com tanta gente sofrendo, perdendo amores. Será que a gente conseguiria isso? Eu não conseguiria. Eu sou feliz por não ter, né? Por ser assalariada, e quando chegar no último dia do mês, eu vou esperar receber o próximo, que vai acabar. Não dá para fazer, né, volume de conta, né? Mas eu gosto disso, sabia? Eu sou feliz assim, realmente, por mim. Eu não gostaria de ter tanto dinheiro quanto a gente vê e ver essa dor e não fazer nada. Não fazer nada. Por isso que quando a gente é atendido nas nossas preces para querer fazer fortuna e tudo, a maioria que nos ajuda para isso aí é espírito inferior que quer ver a nossa desgraça, porque a gente vai ter que dar conta dessas coisas. Não tem jeito. Uma das coisas importantes para a gente já ir fazendo é se desprendendo de bens terrenos, porque não leva nada disso aqui. Não se leva nada. Não, a gente tem que ter aquilo que é necessário. A pessoa tem que ter um alimento, um confortável, porque não é pecado
querer conforto, dormir numa cama boa e confortável. Isso não é pecado, não. Ter dinheiro não é pecado, não. Né? Ter o conforto da nossa casa, o canto que a gente gosta, arrumadinho, confortável, isso não é pecado. Isso é necessário. É necessário. Eu não sei se é Aristóteles, eu não sei quem é que fala que a pessoa tem que ter algum bem do corpo, da alma e das coisas materiais, sem o qual vermes criminógenos vão levá-lo à marginalidade. Porque a gente tem essa vulnerabilidade ainda de caráter, né? Então é necessário, a gente tem que ter um conforto, tem que ter saúde, tem que ter as coisas. Então o bem é importante, o excesso é que não é, né? Na pergunta 922, está aqui, né? E essa que a gente acabou de ler, sobre isso. A felicidade terrena é relativa, mas nós só precisamos da posse do necessário, porque realmente, se a gente tiver o necessário, a gente tem tudo. Se a gente tiver o remédio necessário, se a gente tiver o conforto necessário, não é? Tudo a gente está bem, né? Tudo está certo, se tiver isso. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? É a 715 de O Livro dos Espíritos, e está lá. O sensato conhece o limite do necessário por intuição, mas muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências, que quase sempre são muito sofridas. O limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto, porque tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. Então a gente tem que atentar para essas coisas e parar de ficar com essa ideia fixa, né? Vai ainda ter problema de coluna na fila da Mega Sena. Depois vai gastar lá, consertando lá, porque vai doer. Se eu ficar muito tempo em pé, eu sofro. Na 719, Kardec pergunta: merece censura o homem que procura o bem-estar? Olha o que eles respondem: o bem-estar é um desejo natural e não é censurável por Deus, se não for conquistado à custa de alguém e se não enfraquecer as forças morais nem as forças físicas. Então, se nós não estamos puxando tapete de ninguém, se nós estamos com o nosso trabalho digno, nosso trabalho correto, estamos sendo éticos, fazendo a nossa parte, o dinheiro é muito bem-vindo disso aí. Né? Muito bem-vindo. A gente está fazendo por onde? Está fazendo a nossa parte. A desigualdade nos planos físicos de provação e expiação é importante, é necessária, porque aquele que busca mais, ele tem que ter mais. Se ele não tem, é por uma razão expiatória, mas é natural. Não é certo que aquele que não faça nada tenha o mesmo que o outro que fez muito. É igual a parábola dos talentos, né? Que no finalzinho, aquele que recebeu o talento para ele fazer crescer, ele ficou com medo de perder, enterrou e depois ele devolveu a mesma coisa. E o Senhor falou: você, até o que você tem vai lhe ser tirado. Porque ele não merecia. Enquanto que os outros multiplicaram aquela quantia, o outro não fez nada. Então aquele que se acomoda, não é justo que ele tenha igualzinho ao outro que faz muito por ter. Isso é uma questão de justiça. Está lá: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus falou sobre isso e falou muito bem. O bem-estar, então, é um desejo natural e não é censurável por Deus se não for conquistado à custa, então, dessa questão, né? Da moralidade e da parte física. Tem uma historinha aqui interessante. Jesus realizava mais uma de suas reuniões que ele sempre fazia nas casas, né? Sua palavra dissolvia todas as dúvidas e acalmava todas as inquietações, destacando a existência de um pai amoroso e misericordioso que ama seus filhos e trabalha incessantemente pelo bem de todos. Seus conceitos, em linguagem clara e objetiva,
eram envolventes, divino estímulo para uma existência digna e feliz. Numa pausa mais longa um pouquinho, um dos presentes pediu a Jesus uma coisa: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a sua herança. Ora, Jesus estava ali pregando as coisas do Evangelho, da Boa Nova, né? Uma coisa para enriquecer a parte espiritual e o outro estava lá ligado no dinheiro. Aí fez esse pedido ao mestre. Que vacilo, né? Pedir uma coisa dessa para Jesus, né? Com que objetivo esse homem interrompeu a palavra de Jesus, né? Queria testemunhar, acrescentar alguma coisa ao que Jesus falava? Não. Ele desejava apenas cuidar de seus próprios interesses. Era só isso que ele queria. Enquanto Jesus revelava os segredos do céu, ele pensava nos interesses da terra. Isso acontece também nas casas espíritas, dentro da nossa casa, né, em qualquer lugar, no nosso trabalho. Muitos vão somente, às vezes, para satisfazer seus interesses e curiosidades. Espiritismo, então, é assim. Quantas pessoas, às vezes, aparecem, vêm aqui para conversar com a gente, com pedidos assim restritos à parte material, né? Que porque elas querem arrumar um emprego, porque elas querem arrumar um namorado. Mas o espiritismo não tem esse objetivo, né? Dessa parte. Cultivam um intercâmbio com quem procura um consultório médico. Nem cura do corpo, né? E nem da alma. Um centro espírita não faz nada disso. A função dele não é curar ninguém, não é tratar da ferida de ninguém. A gente deve fazer, como trabalho voluntário, dar ajuda. Mas a gente já até falou sobre a questão do médium de transporte. Quantas pessoas são médios de transporte e não sabem? Sabe como? Transportando obsessor para o centro. A pessoa vem para pedir ajuda porque ela está com problema de obsessão. Aí o centro, né, a pessoa encarregada, pega o nome da pessoa, põe lá a prece, né, nas reuniões mediúnicas, fazendo a vibração, pedindo ajuda para aquela pessoa encarnada que está sendo assediada por espíritos. Aí algumas vezes o espírito se comunica, outras vezes não. Mas a gente não dá importância ao que fala. O objetivo é tratar, é ajudar, e não é ficar batendo papo com o espírito, né? Aí aquele espírito que estava obsidiando aquela pessoa, ele entende que ele está fazendo errado. Alguns não entendem, outros entendem. Aí se afasta daquela pessoa. Aí ela melhora um pouquinho. Não dá muito tempo, volta. Ó, não resolveu nada não. Eu tô igualzinho. Aí põe novamente lá para desobsessão, para irradiação, passa água fluidificada, e o espírito, que não é o mesmo, é outro, que chega, muitas vezes reconhece, outras vezes não, e assim essa pessoa vai trazendo para o centro espíritos obsessores que melhoram, mas ela não melhora. Ela é o foco. Então, ela é meio de transporte de espírito obsessor para o centro. Ela traz para cá, ele se melhora, e ela não. Ela pega outro, ela traz, ela pega outro, ela traz. É assim. Quer dizer, nós temos que fazer a nossa parte. Um espírito só se liga a alguém se ele tiver alguma coisa a ver com essa pessoa. Uma sintonia de pensamento, uma preferência, uma coisa ou outra. Senão, não. Ou então, às vezes, ele sabendo que a pessoa frequenta o centro, ele às vezes não sabe o que fazer, então essa pessoa faz prece, ele fica perto para receber as preces, aí vem com ela para o centro, porque aqui vai receber ajuda. Assim também, né? Mas aí é para o bem, né? Então, a outra também, ela só ela que não está se beneficiando daquelas vindas ao centro e das orações que estão sendo feitas para ela, né? Assediam os espíritos com pedidos, muitas pessoas, né? Com pedidos em torno de seus próprios interesses. Se não são atendidos, se afastam e dizem que o centro é fraco. Aí vão procurar
Vamos procurar um centro forte. Interpelado daquela forma, Jesus perguntou ao homem assim: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Certo. Dirigindo-se ao povo, Jesus então orientou a todos: acautelai-vos e preservai-vos de toda a avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância dos bens que aqui possui. Como ele não perdia nenhuma oportunidade para ensinar, valeu-se da impertinente solicitação para precioso ensinamento. Jesus aproveitava tudo, ele era extremamente didático. Uma varinha, uma pedrinha, era o suficiente para ele ensinar. Então ele contou: o campo de um homem rico produziu em abundância. Arrazoava consigo mesmo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: demolirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e neles amontoarei toda a minha colheita e os meus bens. Então direi à minha alma: tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Ele mesmo disse para ele mesmo: tens em depósito muitos bens por muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, nesta noite pedirão a tua alma. E o que amontoaste, de quem será? Isso acontece a quem entesoura para si e não é rico relativamente a Deus. Qualquer coincidência é pura coincidência. Jesus aborda aqui um dos seus temas prediletos: a preocupação com os bens materiais em detrimento dos bens espirituais. A ilusão sobrepondo-se à realidade, o transitório ao permanente. Então, para aqueles que são tomados de miopia espiritual, a visão da vida não vai além dos horizontes humanos. Acham que vão viver para sempre, né? E passam por cima de qualquer coisa, não tem bom caráter, não fazem questão de desenvolver esse caráter, né? Nada, ele quer ficar do jeito que ele está. Apesar de saberem que a morte é a única certeza da jornada terrestre e que todos retornarão à espiritualidade, vivem como se fossem permanecer indefinidamente aqui. Por isso, envolvem-se demasiadamente com valores efêmeros. Né? Tem até uma historinha atribuída a Alexandre o Grande, mas que provavelmente não é dele. Que essas coisas eles botam lá, é de fulano, né? Que quando ele estava para morrer, porque Alexandre morreu muito jovem, né? Ele foi um conquistador, ele conquistou muita coisa, mas para ele mesmo ele não conquistou nada. Tudo que ele conquistou não resolveu para ele. Nem a terra dele, de origem, ele conseguiu voltar. Ele morreu antes, ele morreu muito jovem. Então fizeram um texto e puseram o nome dele, né? Como se ele tivesse feito. Mas não tem nada comprovado na história que isso aí é de Alexandre, né? Quando ele estava próximo para morrer, ele chamou o seu braço forte lá e disse que gostaria que a urna dele fosse levada pelos médicos que cuidaram dele na terra, por aqueles que cuidaram, que trataram dele, mas que as mãos dele fossem para fora da urna e que no cortejo fossem colocados tudo que ele conseguiu em termos materiais de conquista, para o cortejo passar por cima, para aquilo dar ao conhecimento de todos que ninguém leva nada do que conquistou, que tudo isso é bobagem, é pisado por todos, e que as mãos vão vazias, por isso que ele queria que as mãos ficassem para fora, e que aqueles que cuidaram dele conduzissem a urna para provar
que ninguém salva ninguém e que ninguém pode evitar a morte de ninguém. Que esses médicos o levassem. Então, isso aí é uma alegoria bacana para a gente ver que realmente os bens materiais são importantes na medida certa. O extraordinário, como diz Mowgli, é muito. Basta que tenha o extra antes, mostrando que é mais. Extra é extra. Não estou precisando, é extra, né? Então vamos encerrar a nossa conversa de hoje com um texto também bem bacana, que eu já li aqui uma vez para vocês, mas que vale a pena. O suficiente para você. Há pouco tempo, estava no aeroporto e vi mãe e filha se despedindo. Anunciaram a partida. Elas se abraçaram e a mãe disse: "Eu te amo. Desejo o suficiente para você." A filha respondeu: "Mãe, nossa vida juntas tem sido mais do que suficiente. O seu amor é tudo de que sempre precisei. Eu também desejo o suficiente para você." Elas se beijaram e a filha partiu. A mãe passou por mim e se encostou na parede. Pude ver que ela queria e precisava chorar. Tentei não me intrometer nesse momento, mas ela se dirigiu a mim perguntando: "Você já se despediu de alguém sabendo que seria para sempre?" "Já", respondi. "Me desculpe pela pergunta, mas por que foi um adeus para sempre?" "Estou velha e ela vive tão longe daqui. Tenho desafios à minha frente e a verdade é que a próxima viagem dela para cá será para o meu funeral." Quando estavam se despedindo, ouvi a senhora dizer: "Desejo o suficiente para você." "Posso saber o que isso significa?" Ela começou a sorrir e disse: "É um desejo que tem sido passado de geração para geração em minha família. Meus pais costumavam dizer isso para todo mundo." Ela parou por um instante e olhou para o alto como se estivesse tentando se lembrar em detalhes e sorriu mais ainda. Quando dizemos desejo o suficiente para você, estamos desejando uma vida cheia de coisas boas o suficiente para que a pessoa se ampare nelas. Então, virando-se para mim, como se estivesse recitando, disse: "Desejo a você o sol, o suficiente para que... Desejo a você, sol o suficiente para que continue a ter essa atitude radiante. Desejo a você chuva o suficiente para que possa apreciar mais o sol. Desejo a você felicidade o suficiente para que mantenha o seu espírito alegre. Desejo a você dor o suficiente para que as menores alegrias da vida pareçam muito maiores. Desejo a você que ganhe o suficiente para satisfazer os seus desejos materiais. Desejo a você perdas o suficiente para apreciar tudo que possui. Desejo a você a luz em número suficiente para que chegue ao adeus final." Ela começou então a soluçar e se afastou. Dizem que leva 1 minuto para encontrar uma pessoa especial, 1 hora para apreciá-la, 1 dia para amá-la, mas uma vida inteira para esquecê-la. Não se esqueçam de arrumar tempo para viver e sempre pedir apenas o suficiente. Muita paz para todos.